Se você já viajou alguma vez de avião, provavelmente conhece a sensação de ter o seu voo atrasado por várias horas agonizantes. Mas imagine ficar trancado no aeroporto por incríveis 18 anos. Bom, um homem não precisa imaginar como é essa sensação porque foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Mehran Karimi Nasseri, também conhecido como Sir Alfred Mehran, permaneceu no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Charles de Gaulle, em Paris, de agosto de 1988 a julho de 2006. Antes dessa estadia de quase 2 décadas no aeroporto, sua vida não era nada normal. Ele nasceu no Irã em 1943, em uma família de classe média, e teve uma infância bastante comum. Quando tinha 30 anos, foi para o exterior para estudar na Universidade de Bradford, no Reino Unido, e 3 anos depois voltou para casa. Nada muito especial, até você descobrir o que causou a sua estadia prolongada dentro do aeroporto parisiense. Seguinte, é meio complicado saber toda a história, pois na série mudou muitos detalhes. Segundo seu relato, ele foi exilado do Irã e teve sua cidadania revogada por causa de suas opiniões políticas. Independentemente da motivação, o homem pediu asilo político do Irã. Por 4 anos, ele não recebeu nada além de rejeições de diferentes países europeus. Mas em 1981, o Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas, na Bélgica, concedeu a Nasseri o status oficial de refugiado. Ele agora poderia solicitar cidadania em qualquer país europeu. E depois de passar vários anos na Bélgica, Nasseri decidiu que se mudaria para o Reino Unido. Sua decisão estava ligada a um segredo de família. Basicamente, Nasseri já era adulto quando sua mãe lhe disse que ele não era seu filho verdadeiro. Descobriu-se que sua mãe biológica era uma enfermeira escocesa que teve um caso com o pai dele. Isso tornou Nasseri elegível para a cidadania britânica. Por isso, ele decidiu obter a cidadania do Reino Unido, agora que tinha status de refugiado. Se ao menos o homem soubesse o que esperava... Ele partiu para o Reino Unido em 1988. Primeiro, Nasseri viajou para Paris, onde pegou um avião para Londres. E foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Quando chegou ao aeroporto de Heathrow, ele não carregava seus documentos de refugiado. Nasseri alegou que eles tinham sido roubados em um trem durante a viagem da Bélgica para Paris. A coisa mais estranha é que ninguém conseguia entender como este homem havia conseguido entrar em um avião para Londres. Era um voo internacional, e você não pode simplesmente voar para outro país sem um passaporte e visto válidos. Bom, seja o pessoal do aeroporto ou da companhia aérea, alguém cometeu um sério erro. Então lá estava ele em Londres, mas incapaz de sair do aeroporto, já que o controle de passaportes não o deixava passar sem seus documentos. Eu acho que eles o liberaram para voar de volta para a França sem seus documentos, pois foi exatamente isso que ele fez. E assim, chegamos ao círculo completo. Ao chegar ao aeroporto Charles de Gaulle, as coisas começaram a ficar estranhas. Como Nasseri não tinha seus documentos de refugiado, as autoridades parisienses de controle de passaportes também não o deixaram sair do aeroporto. Ele até foi preso e passou algum tempo na prisão do aeroporto por tentar entrar ilegalmente no país. Mas como sua situação não tinha solução óbvia, ele foi liberado. Agora, normalmente, quando uma pessoa perde seus documentos, ela é enviada de volta para o país de origem, pois não precisa de um passaporte para entrar. Mas lembre-se, Nasseri não tinha pátria, então não podia voar para casa. Por outro lado, a França não era seu país de cidadania, e ele não tinha visto nem nada, então não podia entrar sem o passaporte. Foi assim que este homem ficou preso no aeroporto, do qual fez sua nova casa pelos próximos 18 anos. A princípio, Nasseri achou que a permanência no local não duraria mais do que alguns dias, talvez semanas no máximo. Mas meses se passaram, depois anos, e o homem ainda morava no Terminal 1. Então, talvez você esteja se perguntando, como ele passou as 2 décadas seguintes preso em um aeroporto? Bom, ele ficou a maior parte do tempo em seu banco pessoal vermelho, no andar dos restaurantes, lendo livros e jornais e anotando sua experiência em um diário. Sua bagagem estava sempre ao seu lado, e o aeroporto fornecia-lhe tudo: banheiros, chuveiros e até serviços de lavanderia. Ele fazia suas refeições na praça de alimentação e era cercado por lojas, então, se você pensar um pouco, tudo o que ele poderia precisar estava literalmente a 1 ou 2 passos de distância. Em relação ao dinheiro, para ele se sustentar todo esse tempo, bom,
Nos primeiros anos, na série vivia de suas economias, mas uma vez que sua história se espalhou, pessoas preocupadas e generosas começaram a enviar-lhe alguma quantia. Quase no final de sua estadia, na série publicou sua autobiografia, que também lhe rendeu uma grana. Além disso, ele recebeu $250 mil da DreamWorks, que produziu o filme O Terminal, inspirado em sua história. Por sinal, você já viu este filme? Deixe sua opinião sobre o filme nos comentários abaixo. Mas tudo isso aconteceu depois. A história de Na Série começou a atrair jornalistas de todo o mundo, que descobriram que ele poderia receber novos documentos. Mas, claro, houve um problema. Para a Bélgica reimprimir os documentos, ele precisava estar lá pessoalmente. Era muito arriscado enviar documentos importantes pelo correio. Além disso, que tipo de endereço é Banco Vermelho Terminal 1, Aeroporto Internacional Charles de Gaulle? Não é? Imagine este círculo vicioso. Você não pode sair do aeroporto sem documentos, mas não pode obter novos documentos sem sair do aeroporto. E esse não era o único problema. De acordo com a lei belga, se um refugiado deixar o país depois de ter sido aceito, ele não poderá voltar. Bom, em 1995, após 7 anos da estada de Na Série no Terminal 1, a Bélgica concordou em enviar os documentos necessários pelo correio. Além disso, a França chegou a lhe conceder uma permissão de residência. Mas o homem ainda estava infeliz porque, em sua opinião, seus novos documentos eram falsos. Ele explicou que o Reino Unido havia lhe dado a nacionalidade britânica, assim como o nome Sir Alfred Maran, em 1981. Mas seus novos documentos estavam sob o nome de nascimento, Maran Karim Nasseri, e a nacionalidade aparecia como iraniana, o que ele afirmava que não era correto. Os documentos não foram a única coisa que fizeram Nasseri rejeitar a oferta. Primeiramente, se ele concordasse em voltar para a Bélgica, teria que viver sob a supervisão constante de um assistente social. Além disso, ele ainda tinha esperança de ir para o Reino Unido, como havia planejado anteriormente. O advogado de longa data de Nasseri, Christian Bourget, que tentou ajudar o homem ilhado por impressionantes 10 anos, ficou chocado ao saber que seu cliente estava se recusando a sair do Terminal 1. Você talvez esteja pensando, por que Nasseri simplesmente não aceitou os novos documentos, saiu do aeroporto e mudou de nome? Sim, essa seria a coisa mais lógica a se fazer, mas sabe como é? Não se pode ser muito duro com ele. Todo esse tempo em um aeroporto provavelmente fará com que você perca a noção da realidade. Em uma entrevista de 2003 para a revista GQ, o advogado de Nasseri disse que no início, seu cliente era muito inteligente e sua história fazia todo sentido, mas com o passar do tempo, os detalhes começaram a mudar e se misturaram a ponto de se tornarem inacreditáveis. Por exemplo, Nasseri se dizia um cidadão sueco que chegou ao Irã de submarino. Em 2006, Nasseri finalmente deixou o aeroporto, 18 anos depois de ter pisado pela primeira vez lá. Infelizmente não foi por escolha voluntária. Ele ficou doente e foi levado para o hospital, onde passou 6 meses. Depois de liberado, se mudou para um hotel ao lado do aeroporto. Em 2008, a França lhe concedeu liberdade, mas o homem, ainda sem pátria e sem teto, permaneceu nos subúrbios de Paris desde então. Quanto tempo você ficaria ou conseguiria permanecer dentro de um aeroporto sem perder a sua sanidade? Compartilhe as suas ideias e talvez experiências pessoais nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com os seus amigos e clicar em inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida.